O diagnóstico do autismo agora, ele está dividido em níveis... Níveis de suporte. De suporte. Isso. Explica Vamos isso. lá. Quantos níveis Vamos são? lá, a gente tem 3 níveis de suporte. Antigamente a gente tinha síndrome de Asperger. Ah. Hoje não temos mais, ela entra no nível de suporte 1. Então, o que significa? Não é que você é mais ou menos autista, se você é nível 1, 2 ou 3. Significa que você precisa de menos, médio e mais suporte. Tá. Então, ele está dividido dessa forma que a gente chama popularmente de leve, moderado e severo. E qual é o nível de suporte que é necessário? Aí vai depender muito da pessoa. Eu, por exemplo, dirijo, mas eu não ando de ônibus. Eu não sei andar de ônibus. Eu entro em crise porque é muita informação. Então, assim, o nível de suporte, ele vai variar conforme a necessidade de cada um. De cada pessoa. De cada Por isso que se pessoa. fala que cada pessoa É única. recebe um diagnóstico, mas é uma pessoa única, né? Exato. O 2, vamos lá. O nível 2 de suporte, normalmente costuma precisar um pouco mais de suporte na questão de vida diária, que a gente chama. Então, às vezes, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade em comprar um pão sozinha numa padaria, ela precisa de que alguém oriente, que alguém explique como é. Às vezes pode ter um atraso de fala na infância, Sim. pode ter maior dificuldade, às vezes, na sua autonomia, tá? Mas é complicado falar, porque eu tenho amigos de nível de suporte 2 que com as terapias, hoje têm uma vida muito mais tranquila. Mais autônoma. Mais autônoma. E o nível 3 de suporte costuma assustar mais pela carga que ele leva, né? Ai, autismo severo. Normalmente é um autista que vai precisar de bastante suporte nas suas atividades. Em que nível? Ele se comunica verbalmente, por exemplo? Nem sempre. Em alguns casos eles são sim oralizados, eles falam através da comunicação que a gente conhece, a fala. Tá. Às vezes eles são verbais, mas não oralizados. O que significa isso? Que eles te entendem, eles se comunicam, mas não através da fala, através de aplicativos que a gente chama de comunicação alternativa. E às vezes eles não são oralizados nem verbais. Então, o autista de nível de suporte 3, ele vai precisar sim de mais suporte. Uso CAA como apoio na minha comunicação. Eu falo, mas com dificuldade, por isso preciso desse apoio. CAA significa comunicação alternativa e aumentativa. O que eu costumo falar é que muitas pessoas falam, você não sabe a realidade que a gente vive. É muito triste o autismo, porque eu falo que a minha militância é ser feliz, autista e feliz. Sim. E as pessoas falam, o autismo é muito triste. Mas o problema não é o autismo, é a nossa desigualdade social. Que não oferece uma estrutura para que aquele autista possa se desenvolver. E aí isso fica mais escancarado. E aí aquele autista entra em sofrimento. E aquela família entra em sofrimento. Porque você não tem acesso às terapias, você vê o seu filho tendo ataques de se agredir, de agredir as pessoas, mas não é o autismo o vilão. Claro. A gente precisa entender e aceitar o autismo. Lógico. Eu não sei se você concorda, mas a vacina é informação, é o que você está fazendo. Exato. E é o que eu espero que a gente esteja fazendo aqui. Exato. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. It's really incredible how quickly our powerful applications have been adopted. Já duvidaram do seu diagnóstico? Nossa, é o que mais fazem, né? Quando? Quando eu comecei, duvidavam sempre. Aí eu comecei a mostrar que existem outras formas de ser autista. Não aquela midiática do autista que não é oralizado, que se balança o tempo todo, que não olha nos olhos. Existem autistas assim, existe, mas existe uma infinidade de outras formas de ser autista. Porque nós estamos falando aí do tal espectro. Exato, é um do espectro. tal espectro. E hoje, quando se fala, se lembra de figuras históricas, né, que provavelmente já foram autistas, e aí lembra Tipo sempre assim, Einstein, o Einstein, Michelangelo, Mozart. Exato. Né? Nunca aparece assim um faxineiro, Exato. uma pessoa com... O autista, ele vive em 2 polos diferentes. Ou ele é aquele que as pessoas não esperam nada. O autista, nem vou contratar para minha empresa porque não faz nada. Ou ele é o super gênio, ele tem a obrigação de ser incrível. E a gente fica, a gente é incrível como você, Nós somos pessoas incríveis, Claro. mas não coloque essa carga em cima de nós. Não